Pessoal, bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem, né? Feriado, né? Aproveitamos para descansar e também para poder aprender um pouco do que Deus tem, né, a nos ensinar. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Deus. Nos abençoa nesta manhã para que possamos abrir o nosso coração, compreender a Tua palavra, os Teus ensinamentos e possamos aplicar em nossa vida. Eu peço também, em especial, aquelas pessoas que estão agora perdidas nessa festa, para que o Senhor possa sensibilizá-los, para que o Teu Espírito Santo possa mostrá-los que o Senhor é a verdadeira alegria e a felicidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas sobre provérbios e os sentidos, hoje vamos falar sobre os pés. E eu achei bem, quando eu peguei a lição, eu achei um pouco inusitado, né? Um pouco diferente falar sobre os pés, né? Porque você tem os sentidos como a visão, o olfato, mas pés, eu fiquei sem entender do que se trataria. Mas eu fui surpreendido, porque a lição ela é muito profunda quando se fala de pés. E eu pesquisei outras fontes, eu pesquisei outros estudos, e assim, o que temos de lições falando sobre a nossa conduta, sobre o que significa essa simbologia do pé, né? Os pés, o que significa em nossa vida, é algo vasto, é algo bem interessante, e eu espero que essa lição ela possa realmente surtir efeito em nossa vida, ela possa produzir frutos. O nosso versículo, ele se encontra em Provérbios 4, do 26 ao 27. Vou ler para vocês aqui, tá certo? Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando Salomão fala que devemos ponderar os nossos pés, ele está falando que devemos, de certa forma, ter um bom senso. Ponderar é ter bom senso, é você agir com cautela. E ele fala, a vereda dos teus pés é como se ele falasse do caminho, porque vereda é um caminho. Então nós temos que ter um bom senso ao trilhar os nossos caminhos. Não sair nem para a esquerda, nem para a direita, né? Isso é bem claro para nós, é uma forma bem compreensível, né, de que temos um caminho a seguir, né? Vai ter momentos que queremos pegar um atalho, ou então nos desviarmos, mas temos que ponderar, temos que ter bom senso e permanecer nesse caminho. E esse caminho vai ser feito através dos nossos pés. O que seria pés, pessoal? Peguei uma definição na internet, bem simples para vocês, tá bom? Os pés são os membros mais inferiores do corpo humano. Também é a primeira zona de contato epitelial que temos com o mundo externo. Os nossos pés, geralmente, têm umas funções de quê? De se locomover, né? Você, para caminhar, precisa usar os pés. E ele também tem a função de nos deixar estável, né? Os nossos dois pés, né, ele nos deixa estável, né? Se você for ficar com um pé só, você pode se desequilibrar e você tem que exercer uma força maior para poder ficar em pé. Então, o pé tem uma função, né, no nosso corpo, que é a locomoção, não é isso? E a estabilidade. Através do pé, nós sentimos frio, calor, cócegas, não é verdade? Prazer também. É delicioso receber uma massagem nos pés. Alguém já recebeu? É muito bom. Então, assim, parece um membro meio que assim descartado, né? Ninguém fala sobre os pés, né? Mas é um membro bem interessante e importante para o nosso corpo, de certa forma. E os pés, eles também estão associados geralmente a caminhar, a andar, a uma conduta. Nos tempos de Jesus, as pessoas não tinham sapatos, eram as sandálias, geralmente enfaixavam com algum pano. Então, assim, como eles caminhavam muito, os pés ficavam doloridos, né? Às vezes ficavam sujos. Então, essa ideia dos pés, ela tem uma simbologia de que, através dos pés, você tem tanto o contato com esse mundo, porque quando você pisa, você sente o mundo, como também você tem, através dos pés, o primeiro contato com a sujeira desse mundo, né? Com as dores
desse mundo. Quando você caminha muito, o primeiro membro a você sentir dores são os pés. Bom, e eu trouxe para vocês um pouco sobre a simbologia dos pés. Antes de adentrarmos, né, no nosso tema principal, que é conduta cristã. Quem aqui já ouviu falar sobre o mito de Édipo Rei? Alguém já ouviu falar sobre esse mito? Ninguém? Sobre a esfinge? Vamos lá, olha só. A simbologia dos pés, ela está presente desde a época grega e vem nos acompanhando até agora, até mesmo na religião judaica. Então, assim, Édipo, eu vou falar um pouco sobre Édipo Rei, só para simbolizar como os pés eram tratados na cultura da Grécia. Édipo Rei era um rei de Tebas, que ele tinha os pés inchados. Édipo. E sobre Édipo Rei havia uma profecia de que ele ia casar com a sua mãe e iria matar o seu pai. Certo? Bem trágico, né, essa profecia. O que acontece? Quando o pai de Édipo Rei soube que ele ia fazer isso, né, porque o pai ficou sabendo disso, foi o que ele fez: eu vou matar meu filho, para que essa profecia não se cumpra. Então, ao nascer Édipo, ele abandonou Édipo, né, para que Édipo morresse e assim não se cumprisse a profecia de que ele, como pai, iria ser morto e o filho ia casar com a mãe. O que acontece é que Édipo ele foi encontrado por pastores, ele foi criado, né, cresceu, não é isso? E chegou a uma certa idade, ele partiu dessa casa. E aí, como em Édipo já estava previsto seu destino, ele foi para essa cidade onde o pai dele habitava. Ao chegar lá, ele encontrou, no meio do caminho, uma pessoa andando. E ele pensou que essa pessoa fosse um assaltante. O que foi que ele fez? Ele matou essa pessoa. Quando chegou nessa cidade havia uma esfinge. Né? E essa esfinge, ela assolava a cidade com doenças. A esfinge é essa figura que está aqui mostrada para vocês. E a esfinge, ela assolava as pessoas porque ela queria que as pessoas decifrassem um enigma para que ela pudesse deixar de assolar aquela cidade. E o enigma era o seguinte. Deixa eu ver se vocês sabem. Ela perguntava qual é o animal que, durante o dia, caminha sobre 4 patas, ao meio-dia caminha sobre 2 patas, e à noite sobre 3 patas. E ninguém sabia decifrar esse enigma. Alguém sabe quem é esse animal? Então vocês já ouviram falar sobre esse mito. Édipo chegou à cidade, não é isso? E decifrou esse enigma. Esse animal é o homem. Né? O homem, quando criança, anda sobre 4, né? anda de 4. E quando está na sua idade mais adulta, sobre 2 pernas. E quando velho, ele vai andar com uma muleta. Então são 3 patas. Édipo decifrou esse enigma e aí a esfinge deixou a cidade. E o que aconteceu? Aquelas pessoas daquela cidade ficaram tão alegres que resolveram coroar Édipo como rei da cidade. E ele se casou com a rainha. Passado alguns tempos, levantou-se um profeta naquela cidade, né, que disse que Édipo, aquele rei, ele tinha feito algo abominável e deveria ser julgado. E ele ficou sabendo: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E aí ele descobre que aquela pessoa que ele matou lá no meio do caminho era o pai dele. E que a rainha que ele casou era a mãe dele. E aí vai tragédia. Tem mais coisas, mas não cabe aqui falar, certo? Mas o que eu quero falar a vocês é o seguinte. Édipo, o seu nome era Édipo porque significa pés inchados. E pés inchados, para os gregos, significava alguém que tinha um destino cruel. Um destino que seria trágico. Então, através dos pés daquele rei, de Édipo, já se sabia qual seria o seu destino. Então, para os gregos, quando eles queriam saber o destino das pessoas, eles olhavam seus pés.
Então, pés inchados eram pés altivos, eram pés que a pessoa com certeza iria sofrer. Os pés mais finos eram aquelas pessoas sábias. Então, eu trouxe essa história para você para mostrar que os pés, eles sempre tiveram uma simbologia no nosso mundo, desde a era lá da Grécia. E os lava-pés agora? Vamos entrar agora no contexto judaico. Eu falei o contexto da Grécia Antiga, vamos falar sobre o contexto judaico, o lava-pés. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Qual simbologia existia naquele momento ali ao lavar os pés dos discípulos? Como eu falei, aquele tempo as pessoas andavam sem sapatos, né, sandálias, e às vezes forravam pés com panos. Isso fazia com que eles maltratassem muito os pés ficavam sujos, de certa forma, bastante sujos. E quando eles chegavam a uma casa de qualquer pessoa, aquele anfitrião, ele chamava o seu servo e pedia que o seu servo lavasse os pés daquelas pessoas. Quando Jesus está na casa de um certo anfitrião, o que é que ele faz? Ele mesmo pega a bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ali nós temos outro contexto, que não é o contexto que nós vemos lá na Grécia, em que os pés inchados significavam tragédia, altivez. Aqui nós temos um contexto que Jesus está o quê? Ele está simbolizando que ao lavar os pés dos discípulos, ele está mostrando um ato de submissão, de servidão àquelas pessoas, aos seus discípulos. Ele está deixando um legado para que eles possam fazer isso. Ali é um ato simbólico que está acontecendo. Jesus usa os pés porque ele sabia que os pés era um membro que, por estar sempre em contato com o chão, estaria sempre sujo, né? Provocaria asco, nojo, e ele lava aqueles pés. Né? Quando uma pessoa quer se humilhar, o que a pessoa faz? Ela se ajoelha, né? E geralmente quer beijar os pés da pessoa. Porque os pés sempre são a parte mais inferior do nosso corpo, então ela simboliza isso. O que eu quero trazer para vocês como introdução é que o seguinte: todas as culturas, elas são simbólicas, elas trazem o simbolismo, né, nos atos, no corpo. Eu mostrei um pouco da simbologia da Grécia com os pés, eu mostrei um pouco do que Jesus mostrou para os judeus, o lavar os pés. Então, os pés, eles têm uma simbologia no nosso mundo. Se eu perguntasse a vocês aqui, o que simboliza os pés para vocês? Eu acho que muitos diriam, caminhada, caminho, viver. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Essa é uma máxima bastante utilizada, né, no nosso meio secular. Isso não está na Bíblia, certo, pessoal? E aí, isso é verdade? Porque assim, Jesus andava com os pecadores. E aí, Jesus era pecador? Né? O que vocês acham sobre isso? Se os nossos pés caminharem com pessoas que não possuem a mesma conduta que a nossa, será que nós vamos ser influenciados? Vamos influenciar? Vocês acham o que sobre esse provérbio popular que tem muito aí, que falam muito aí? O Sérgio falou que sim, que tem fundamento. E vocês acham o quê? Sim, também, né, Zambelli? Porque tem uns poréns aí, né, com relação a Jesus, né? Mais alguém quer falar, quer comentar? Vamos lá, pessoal, olha só. Andar, né? Traçar seu caminho, né? Na vereda ali, no caminho correto, é um trabalho árduo. E, de certa forma, a nossa vida aqui é uma vida cheia de influências. Nós acordamos já com várias influências. E com o mundo da internet, né, é que nós temos muito mais influência ainda. Mas aí é o seguinte, você fala, mas Jesus andava com os pecadores, né, com os publicanos, né, com as prostitutas, e por que eu não posso andar? Então, assim, não há uma certa proibição sobre você andar ou não, né, com algumas pessoas, com certos tipos de pessoa. Mas o que tem que ser ponderado, né, como falou o próprio versículo, é você saber até que ponto você está vinculado àquela pessoa e até que ponto você está influenciando ou sendo influenciado. Provérbios 1, do verso 10 ao verso 15, e Salmo 1 ao verso 1.
Aqui nós temos o primeiro tópico, que é como não devemos andar, certo? Como não devemos andar. Então vamos, através do livro de Provérbios, ler alguns textos sobre o nosso proceder. Quem abriu nesse primeiro tópico aí, no primeiro ponto, Provérbios 1, do 10 ao 15, e Salmo 1 a 1, por favor, leia para mim. O último versículo, né? Afasta os pés do caminho que eles seguem. E o Salmo 1, verso 1. Alguém, por favor, leia. Ok, pessoal. 2 versículos aqui, certo? O que Carmen leu fala, o que o Beto leu aqui, não se deter na roda dos escarnecedores, né? É um salmo bastante conhecido por todos nós. E o que ela leu aqui é a questão de não seguir os pés do que praticam esse tipo de conduta, de certa forma. O que é que nós podemos tirar desses 2 versículos? De um procedimento do qual nós não podemos ter. De não andar com... Com o que, Dani? Com o que, Zambelli? Zombadores, com quem mais? Os ímpios. Eu acho que esse ímpios resume já, de certa forma, né? Então, o primeiro procedimento é, como não devemos andar? Não devemos andar com os ímpios, os zombadores, aqueles blasfemadores. Então, esse é o nosso primeiro procedimento, né? A enveredar o nosso caminho. Não andar com esse tipo de pessoa. Aí você pode perguntar, mas não é, de certa forma, muito preconceituoso, ou então, sei lá, discriminatório, taxar dessa forma? Como eu falei no início, tudo é uma questão de ponderação. Tudo é uma questão de ponderação. Como é que eu poderia ser visto se eu estivesse... eu tenho aqui uma conduta aqui na igreja, né? Eu passei por várias coisas aqui na igreja, mas fim de semana, sei lá, vocês passam, me vê ali, num barzinho ali com meus amigos. Qual seria a impressão que vocês teriam de mim, então? Eu poderia estar com meus amigos ali, mas eu não estou bebendo, eu não estou fazendo nada errado. Eu só estou com meus amigos ali porque me chamaram e eu estou ali naquele barzinho. Qual seria a impressão que eu deixaria para vocês? Assim, é algo bem simples de se entender, não é verdade? Quando a Bíblia remete à nossa conduta, com quem nós devemos andar, com quem nossos pés devem andar. Eu sei que hoje em dia, né, é muito mais complicado você fazer assim, você selecionar os seus amigos, né? Porque você tem uma vida secular. Né? Você não trabalha com os seus irmãos da igreja, você trabalha com outras pessoas que têm outra fé, outra religião, ou até mesmo não tem nenhuma religião. E você precisa ter esse contato com essas pessoas, você precisa ter essa vida social com essas pessoas. Né? É a sua vida secular, é a sua vida fora, né, da igreja. Mas tudo tem que ser ponderado. Se eu não posso ir a um barzinho, sentar e ficar bebendo com os amigos, mas eu posso muito bem ir na casa desses meus amigos, e conversar com eles ali. Isso não há nenhum problema. Agora, a partir do momento que eu estou em um lugar exposto, um lugar que é notoriamente um ambiente de coisas maléficas, né, de certa forma, eu já estou ali, então, dando uma impressão péssima, né, como a irmã falou ali, do meu comportamento, do meu proceder, de como eu estou andando. Isso, muito bem. Exatamente. O nosso testemunho, né, como cristão, ele precisa ser mais forte e ele precisa falar mais alto em algumas situações. Ele precisa falar mais alto. Exatamente. É isso. É você ponderar, né, como o Sérgio falou, qual o objetivo, né, qual o intuito de estar ali. Isso não vale só para você ir a um ambiente como esse, mas para vários atos na nossa vida, né? A você estar sozinho em sua casa, o que você está fazendo, o que você está assistindo, o que você está vendo nas redes sociais também, né? Porque, como eu falei, o conceito de pés não é só a locomoção, não é só você andar com as pessoas, mas é a sua conduta. É o seu comportamento, é a sua conduta. Então, o que é que você anda, o que é que nós estamos vendo em redes sociais? O que é que nos alimenta em redes sociais? Quando eu falei sobre a visão, eu foquei bastante
essa nossa nova tendência de estarmos ligados, né, conectados o tempo todo. E tudo que vem da internet, através das redes sociais, nos influencia. Né? São cargas para a nossa vida. Como eu falei aqui no início, nós acordamos e já somos influenciados. Né? Tudo ali é uma forma de nos influenciar. Então, isso também faz parte da nossa conduta, faz parte de como estamos andando. O que vemos na internet, o nosso comportamento dentro de casa também. Certo? É importante isso. Por quê? Porque nós temos, como nós vivemos, mais uma vez eu falo, em um ambiente social, nós temos que ter aquele trato social com as pessoas. Só que algumas pessoas, ao invés de ter um trato social, elas acabam camuflando quem elas são realmente. Então são pessoas que aqui na igreja elas têm um perfil, mas dentro de casa é outro perfil. Né? É uma pessoa que se ira com facilidade, é uma pessoa que fala mal dos outros, é uma pessoa que guarda amargura, mas aqui na igreja é outra pessoa. Você vê aqui na igreja uma pessoa maravilhosa, delicada, sensível. Então isso também está ligado ao nosso comportamento, ao nosso caminhar. Isso também é uma forma de como não se andar. Então esse é o primeiro, como não se andar com os ímpios, certo? Eu acho que ficou claro essa questão de não discriminar eles, mas é como o Sérgio falou, ponderar, ver os objetivos, né? Ver o intuito, e aí você reter se realmente aquilo ali é ou não válido, andar com os ímpios. Eu também concordo com você, eu acho que é a ponderação, que temos que ponderar. É como o Zambelli falou e como você falou. Nós também temos que ser influência e ponderar até que ponto aquele ambiente e aquelas pessoas estão nos influenciando ou eu influenciando elas. Tudo é questão de ponderação. É tanto que Jesus, na sua última oração, que ele faz para os discípulos, ele fala assim, olha Pai, eu rogo para que o Senhor não os tires do mundo, né, mas que os guarde. Não os tire. Então assim, Jesus é claro, Jesus não está convocando aqueles que iam crer nele para viver uma vida reclusa, né, uma sociedade cristã, onde todo mundo ali é cristão, então essa é a nossa sociedade. Não, pelo contrário. Jesus sabia que ele estava nos chamando para viver no meio dessa sociedade mesmo, que pertence a quem? Pertence ao maligno, pertence ao mal. Vai para lá, mas não se contamina, porque é isso que Deus realmente quer nas nossas vidas, para que possamos ter uma influência nessas pessoas. Mas é sempre o quê? Ponderar, é sempre você ser sensível e entender, eu estou sendo influenciado ou eu estou influenciando? As conversas que estão tendo ali estão causando algo em mim, estão suscitando algo em mim? Se estão conversando, sei lá, uma roda de amigos, estão falando sobre, sei lá, mulheres, aquilo ali está me influenciando em alguma coisa? Né? Estão falando, sei lá, sobre outro assunto. Então, é uma questão de você entender o que está te influenciando ali. E aí você ponderar. Aí você vai saber, eu não estou influenciando aqui. Então eu preciso dar um freio aqui. Ou então não, eu estou influenciando. As pessoas estão vendo o meu caráter, as pessoas estão vendo como eu sou diferente. Né? Como o meu caminhar é diferente com eles. Então assim, eu também não sou radical assim, a ponto de dizer assim, precisamos nos isolar, precisamos ter a nossa sociedade aqui, é o nosso grupinho. Eu não sou dessa forma. Eu tenho amigos que não são cristãos, mas eu tento, com o meu comportamento, influenciá-los. E eu sei também que quando as conversas ou ambientes partem para outros lugares que eu sei que não há nenhum intuito eu estar ali, eu sei muito bem recusá-los. E é interessante que eles também sabem muito bem compreender, né, pela questão da minha fé. Isso aí. Mas é importante isso. Bem, vamos ler o segundo ponto, Provérbios 19:2. Alguém, por favor, leia para mim. Segunda forma de como não devemos andar. Provérbios 19:2. Ok. Não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Então, segundo ponto é andar de forma precipitada. O que seria precipitada? Andar sem refletir, andar sem pensar duas vezes, certo? Andar sem antes tomar algumas decisões. Quando eu li esse tópico, eu lembrei logo da juventude. Né? Quando nós somos jovens, né, nós somos muito precipitados, né? Porque nós estamos no calor da emoção, estamos assim naquele estágio em que assim o mundo é seu,
Então você tem que abraçar o mundo. Então assim, você quer casar logo, você namora com a pessoa, já é a pessoa da sua vida, esse é o emprego que eu quero, eu quero fazer isso, eu sou assim, e de forma precipitada, de forma sem antes ponderar, sem pensar duas vezes, sem antes, sabe, precipitado quer dizer você ser muito rápido, então sem antes você dar um freio, andar devagar, ser um pouco mais lento. Então esse é outro ponto. Sermos precipitados, pensarmos duas vezes, andar um pouco mais devagar, né? Isso é claro que se adquire com maturidade, né? Com a maturidade dos anos, você vai aprendendo da vida, aprendendo das pessoas, a ser mais assim, né? A pensar duas vezes. Eu olho para trás e eu vejo que muitas coisas na minha vida que eu fiz na minha juventude, eu me arrependo hoje, mas eu poderia ter feito diferente. Mas por quê? Eu não tinha maturidade, né? Mas agora que eu sou cristão, eu espero ensinar para as minhas filhas isso, né? A pensar duas vezes, né? A você agir com cautela. Então, o segundo ponto é esse, é não agir de forma precipitada, né? Vamos deixar nossos pés um pouco mais, vamos caminhar e não correr, né? Tá muito rápido isso, vamos mais um pouco devagar. Reflete, conversa com a pessoa para ver se essa é a melhor decisão. Conversa com outra pessoa para saber se realmente esse é o melhor negócio para você investir, ou então se essa é a melhor forma de você agir. Então, se você tem pés muito ligeiro, rápido, já quer tomar decisão, já quer fazer as coisas acontecerem, esse segundo toque é para você. Seja um pouco mais lento, seja um pouco mais precipitado. Claro, vale para tudo, né? Uhum. E hoje, assim, eu estava até vendo com o Denise, eu falei, Denise, parece que hoje todo mundo é coach na internet. Porque assim, o que tem de gente, assim, mercenária na internet, não é brincadeira, menino. Tem pessoal fazendo curso de tudo, e eu falei, Denise, isso aí é só para ganhar dinheiro do pessoal, pelo amor de Deus. Aí o pessoal ali, né, sei lá, coach para fazer isso, coach para você conquistar as mulheres, você casar. E a pessoa está naquela apreensão ali, a pessoa compra aquilo ali, né, e ali de forma precipitada. Não, isso também serve para, como o Sérgio falou, né, nossas escolhas, em nossas escolhas, pensarmos duas vezes, sermos cautelosos. Olha, no mundo que nós temos hoje, temos que ser cautelosos, bastante cautelosos. O terceiro ponto aí, certo? Alguém, por favor, leia para mim. Provérbios 25, 17. Eu achei esse bem interessante. Eu achei bem interessante esse. Alguém quer falar sobre isso aí? Que eu achei bem interessante, né? Sobre a frequência com que nós estamos na vida das outras pessoas. Ali ele é bem direto, né? Não faça visitas frequentes na casa do seu vizinho, né? Não vá sempre na casa do seu vizinho, porque você vai chegar um momento em que aquela pessoa vai cansar de você e você vai estar importunando aquela pessoa. E às vezes isso é comum de acontecer quando, sei lá, você conhece uma pessoa nova, quando você está em outro ambiente, né? Aquela pessoa, ela gosta de você e, de certa forma, começa, então, a lhe visitar, começa a lhe procurar. É como se fosse, assim, um grude, né? Começa a ficar perto de você. E aquilo ali, por mais que a pessoa ache que está fazendo algo bom, não, pelo contrário. Ela vai chegar um momento em que aquela pessoa vai achar aquilo importuno. Né? Aquilo ali vai começar a incomodar aquela pessoa. Porque aquela pessoa não teve bom senso de que, apesar de gostarmos, de socializar, de receber visitas, de conversar, nós também gostamos da solitude, né? Digamos, gostamos também de estarmos sozinhos no nosso ambiente, né? Eu sou uma pessoa assim, eu adoro estar sozinho. Então, assim, mas gosto também de receber visitas, certo, pessoal? De fazer amizades. Mas, entenda, quando essa pessoa, então, digamos, chama-se como se fosse um carrapato, né? Essa pessoa vai chegar a te incomodar. E você vai começar a agir de forma fria com ela, você vai querer que aquela pessoa não esteja com você, né? É tanto que o autor, né, desse livro, que é o Fernando, né? Ele dá um exemplo que ele, na igreja dele, vê um pastor de fora, e aí teve uma pessoa da igreja que conhecia esse pastor
do YouTube, né? Do YouTube, assim, de ver em outras palestras, e essa pessoa ficou assim, fissurada nesse pastor. Para onde ele ia, queria estar com ele o tempo todo, saía com ele e convidava ele para ir para casa. E aí o Fernando vai falar que chegou um momento que o pastor falou: nossa, será que não tem como a gente ir para algum lugar que eu não vá com essa pessoa? Porque essa pessoa, desde que eu cheguei aqui, não sai do meu pé. Então, fica mais uma dica aqui, né, pessoal? Uma dica não, né? É um provérbio. Não sermos frequentes, tá bom? Isso não vale só você estar indo na casa da pessoa, né? Mas você está sempre tentando contactar a pessoa, falando com a pessoa. Nós temos que ponderar isso também, tá bom? E o quarto tópico. Alguém, por favor, lê Romanos 12, 2. Pronto. Então, aqui é como se ele pegasse um apanhado de tudo que eu falei aqui e fizesse um resumo, né? A nossa conduta, ela não pode ser moldada pelo mundo. A nossa conduta não pode ser a cópia do que o mundo traz como conduta. Então, olha só, eu vou dar aqui um exemplo bem assim, digamos, comum que está acontecendo hoje dentro da nossa sociedade atual, né, que são os casamentos abertos, né? Então você vê que as pessoas hoje, antes não se tinha isso, mas hoje está sendo muito comum os relacionamentos serem abertos, né? Onde os casais eles não mais têm aquela, onde os casais podem se relacionar com outras pessoas, né? Você é traído, mas você não sente nada, você deixa isso acontecer, isso é aceitado. Então isso é uma conduta mundana. Isso não pode influenciar a nossa vida. Isso é algo assim, é uma aberração, né? Algo assim, bem que você fica até mesmo chocado com isso. Mas tem outras condutas que são mais, assim, mais simples, são condutas que você acha que não lhe fará mal e você está copiando, né? Você vê também muita influência da moda, né, nas roupas, tanto masculinas como femininas. Você vê que a moda está jogando aquilo ali e você começa a copiar aquela conduta. De forma bem assim, bem simples, né, descuidada, mas você, quando pensa que não, você está andando de acordo com as pessoas que andam nessa conduta atual. Tem várias coisas que nós podemos falar aqui, mas o que o autor quer mostrar aqui nós não devemos andar nessa conduta. Nós temos que ser realmente aqueles que são quadrados, antiquados, são aqueles que não aceitam. Por quê? Porque, de certa forma, a conduta social, né, atual, ela é uma cópia não do cristianismo. Ela é uma cópia dos tempos modernos, né? Ela é essa cópia dos tempos modernos e, de certa forma, por estarmos assim, por todos os lados influenciados, é como se estivéssemos sendo sufocados por esse tipo de influência. E essa influência ela tem chegado dentro das igrejas. E vocês sabem disso, elas têm chegado dentro das igrejas. Essa influência. Roupas, relacionamentos. Algo também que eu tenho notado, né? A simbologia do nosso corpo. As pessoas estão se tatuando de forma assim, como se não houvesse amanhã. Eu acho que é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tem uma tatuagem. Eu falei, Denise, você percebeu que as pessoas estão se tatuando mais? Isso é uma tendência moderna. O homem moderno, ele joga dentro do seu corpo aquelas figuras para mostrar algo. Isso é uma tendência moderna, que nós não podemos copiar. E tem várias coisas. Se você for ter um olhar atento, você vai ver que, se você não olhar, não perceber que essas condutas são de um certo modo, essas condutas vão ser nocivas para nossas vidas. Eu vi um vídeo de uma mulher falando que ela dizia que falando sobre o negro, que o negro um negro não deveria ser cristão. Ele deveria ter uma religião daquelas matrizes africanas, porque é da sua ancestralidade isso aí. E ela disse isso com todas as palavras, que um negro que fosse cristão era o negro que estava errado, porque ele deveria buscar a sua ancestralidade. Do índio também, né? É isso mesmo, pessoal. Infelizmente, o cristianismo ele está em decadência. Certo? O cristianismo está em decadência. Entendeu? E eu sempre falo isso, é algo assim que pode ser até trágico, mas o cristianismo está em decadência. E talvez os nossos netos vão ser assim, sabe,
os nômades do cristianismo, vão ser aqueles que sobraram do cristianismo. E a decadência do cristianismo, ela não está acontecendo porque o cristianismo vai acabar, não, mas ele vai se metafosear em várias formas do cristianismo. E é isso que vai acontecer, entendeu? É um cristianismo Frankenstein, sabe? Todo metafoseado, você vai ver. Porque isso é uma tendência do processo histórico, né? Então, nós tínhamos época que o cristianismo era os cristãos das catacumbas, né? Que é o de Roma, que era o cristianismo que era pouco. Nós temos a ascensão do cristianismo e agora vamos ter a queda do cristianismo. Isso é um processo histórico, assim, tem essa explicação do processo histórico, que o cristianismo, ele começa lá de baixo, ele ascende e ele cai. E a outra é uma das teorias, né? Mas eu acredito que ele está em decadência principalmente por causa, assim, talvez pode soar um pouco assim, você acha isso? Mas é a minha opinião, por causa do processo político em que vivemos. Que seria assim, por exemplo, você tem nações que têm ditaduras, nações que são democráticas. Então, assim, esse processo político, ele influencia na religião, como é que eu posso dizer? No processo de decadência do cristianismo. Exemplo. Quem é que hoje decide se vai ter ou não aborto no Brasil? Não é a igreja que decide. Quem decide? É a política que decide isso. Entendeu? Então, assim, veja aqui o que acontece. Estamos trocando Deus por uma política. É o que está acontecendo. Então, isso é uma tendência de que vai sobrar poucos que vão ainda permanecer, né, com os valores cristãos. A sociedade atual hoje leva em conta de que as pessoas precisam ser felizes, precisam ter todos os direitos, quando, na verdade, há tempos atrás, os cristãos eram perseguidos e até mortos. Tem várias coisas, mas eu acredito que nós estamos em um processo de decadência cristã. Eu acredito sim. E assim, eu acredito que é ladeira abaixo, pessoal. É ladeira abaixo. Claro que assim, tenho fé e esperança que daqui para lá Jesus volte e nós possamos, né, estar na glória, mas eu sei muito bem disso. Se você olhar para trás e você ver como era antes do cristianismo, você vai sentir isso. Ok, pessoal. Vamos andar. Eu gostei do tema, viu? Do tema de falar sobre. Eu acho bem interessante falar sobre o cristianismo nos dias atuais. E eu acho até um bom tema para uma escola bíblica, né? Falar dos problemas atuais que a igreja enfrenta, né? Até passar para o pessoal da escola, para a gente, né? Só para encerrar, eu lembrei agora, né? Que eu também concordo com você, Ari, certo? É isso mesmo, é que a igreja cristã é diferente do cristianismo, entendeu? Nós somos a igreja, nós permaneceremos, esse legado vai passar para os nossos filhos, é assim que deve ser. Mas eu acredito que essa extinção, essa queda, ela não vem porque não vai haver mais cristão, não, pelo contrário, o que vai haver são essas aberrações de tipo de cristianismo. E olha só, algo interessante que está acontecendo e que vocês precisam notar, que a própria Igreja Católica, hoje, ela está sendo dividida, né, com o Papa, né, teve um concílio agora que muitas coisas serão mudadas, e grande parte dos católicos não concordaram com isso. Olha, e a Igreja Católica é uma igreja una, né, o que é desse lá vai para todas, e aí, se até a Igreja Católica está nessa divisão, imagine as outras. Então, assim, é um assunto que interessante ser estudado, tá bom? Mas vamos voltar aqui para poder encerrar, que o tempo está curto, pessoal. E como devemos andar? Alguém, por favor, lê aí Provérbios 2:8 e 1 Coríntios 1:2. Falamos como não devemos andar, como não deve ser nosso proceder. Agora vamos falar como deve ser o nosso proceder, né? Por qual veredas temos que andar. Certo. 1 Coríntios 1:2. Obrigado. Então, como devemos andar? Sermos justos,
e buscando a santidade. Essa santidade aqui é a separação, certo? É a santidade em que sabemos que somos pecadores, né? Mas arrependemos e permanecemos mesmo assim nesse caminho. Então, o nosso proceder deve ser um proceder de buscar sempre a santidade. Não se corromper com este mundo. Se nós pecarmos, temos o arrependimento, certo? Mas permanecermos. Então esse é o nosso meio proceder. O segundo ponto aí, Provérbios 2:20. O segundo ponto é o caminho do homem do bem, né? Do homem de bem. É interessante que quando eu vi esse tópico, eu lembrei muito da campanha política que tivemos no ano passado, que assim, era na boca de todo mundo, eu sou um cidadão de bem, né, que falava, mas o que é um homem de bem, na verdade? Né? O homem de bem não é aquele homem de bem que nós vimos falar naquela época da política, né, que é homem de família, que tinha isso e aquilo, não. Um homem de bem, no seu proceder, é um homem que honra seus familiares, coloca sua família em primeiro lugar, certo? Seus filhos, sua esposa, seus pais, seu pai, sua mãe. É um homem que é justo, é um homem que não se corrompe, é um homem que cultiva as virtudes. E que virtudes são essas? Aquelas virtudes que engrandecem tanto a Deus como também a nossa alma. A honra, a justiça, a caridade, fazer o bem ao próximo. Então, esse é o nosso proceder, esse deve ser o nosso caminhar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Falamos muito, pessoal. Estou correndo aqui, já são 10h35. Conclusão, pessoal, olha só. Eu deixei esse texto aqui para vocês. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçarão. E é assim, é interessante aquele texto que fala que nós escolhemos o que nós plantamos. E se você tem uma conduta, tem um caminhar troncho, desviando sempre para a esquerda, para a direita, um caminhar que não é aquele caminhar correto, que está na vereda, vai chegar um momento que você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo tem um exemplo de uma pessoa que você logo viu assim, nossa, essa pessoa, ela está andando com fulano, ela está fazendo isso. Eu tenho certeza que aquela pessoa, quando crescer, não vai dar para gente boa, vai acontecer alguma coisa com ela. Dito e feito. É isso que acontece mesmo. Né? Eu tenho muitos amigos que eram... que eu via que não estavam, que tinham uma vida desregrada, que andavam em caminhos errados, e que hoje eu olho para essas pessoas e vejo que elas fizeram péssimas escolhas, criaram péssimos caminhos, e hoje pagam por isso. Então aqui, ó, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeçarão. Se nós seguimos um caminho na escuridão, um caminho errado, vai chegar um momento em que vamos tropeçar. Não tem para onde correr. As nossas escolhas vão nos mostrar os nossos erros. As nossas escolhas, certo, vão nos mostrar o quanto nós andamos errado. E aí, talvez já seja um pouco tarde para se arrepender. Talvez seja um pouco tarde para se arrepender. Então, assim, eu espero que possamos traçar um caminho correto. Que possamos buscar a santidade, buscar sermos homens de bem, certo? Buscarmos o caminho que realmente Deus preparou para nós. Buscarmos principalmente um caminho de influência. Muitas coisas foram colocadas aqui que eu não esperei, certo? Principalmente sobre essa questão da influência, e eu achei até interessante falarmos sobre isso. De sermos influência, certo? E não nos influenciar. Então que possamos buscar, que nossos pés, né, possam buscar esse caminho. Possamos ser pés que anunciam boas novas, pés que influenciam nossos amigos, pés que trazem caridade, a bondade, a honra para as pessoas. É isso que o autor de Provérbios fala lá no texto inicial, de ponderar o nosso caminho, a nossa vereda. Alguma dúvida? Alguém vai falar alguma coisa? Tá, eu vou orar, tá bom, pessoal, para encerrar. Obrigado, Senhor, por tudo que foi dito. Que possamos, Senhor, seguir realmente os teus caminhos. Ensina, Senhor. Só o Senhor pode nos ensinar qual é o caminho. Como devemos proceder. Quem devemos influenciar. Onde devemos estar. Que nossos corações possam ser sensibilizados nesse momento, Deus. Que possamos, Deus, cumprir o teu chamado, o propósito que o Senhor tem para conosco.
Eu quero que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que tem dúvida, cada um que precisava receber essa palavra, esse ensinamento. Que o Senhor possa implantar no coração dessa pessoa essa semente. Nos guia para os nossos lares, Senhor. Mais uma vez eu peço para que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão agora nas festas, para que nenhum mal venha acontecer a elas, nem a nós, Senhor. Guarda, Senhor, pois são teus filhos, assim como nós. Amém.